A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e é uma honra e um prazer recebê-los aqui semanalmente para mais uma aula, para juntos prepararmos a aula da semana. Sou presbítero da D Belém, Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. Atuo há mais de 25 anos com a juventude na igreja, tanto liderando quanto dando aulas na Escola Dominical e agora mais pregando, ministrando a eles, pregações, palestras, enfim. É um prazer, é uma alegria. O Senhor nos tem direcionado para esta área. E será inclusive um prazer atender a sua igreja, a sua festividade, o seu congresso, acampamento. Será um prazer. Na verdade, nós pregamos para a igreja toda, né? Mas temos sido direcionados mais para jovens e adolescentes. Mas eu e minha esposa também ministramos palestras para casais. Acabei de preparar uma palestra para pais e filhos, será um prazer ministrar aí na sua igreja, enfim, tá certo? Será um prazer atender a sua igreja, será um prazer conhecê-los pessoalmente. Nos chama nesse WhatsApp que aparece na tela ou que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Deixa eu falar rapidinho sobre o treinamento inédito Transforme Suas Aulas. Suas aulas estão monótonas, você está desanimado, querendo abandonar a escola dominical, você não se sente um professor capaz, eu posso te ajudar. No treinamento Transforme Suas Aulas, eu vou lhe mostrar como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a pegar aquilo que aprende na teoria na sala de aula e praticar no dia a dia, na família, na escola, entre os amigos. Eu vou lhe ajudar a diversificar a sua forma de ensinar, porque os alunos não aprendem todos do mesmo jeito. Tem alunos que aprendem escutando, tem alunos que aprendem repetindo o que a gente fala, tem alunos que aprendem discutindo, tem alunos que aprendem anotando. Quando você diversifica a forma de ensinar, adquire autoconfiança, você ajuda os alunos e reconhece neles estes meios, estas formas de aprender, sua aula se torna mais dinâmica, mais envolvente, mais cativante. A aula se torna mais gostosa para você que está dando a aula e para os alunos que estão participando também. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas, é o primeiro link aqui na descrição. Esse treinamento está com 70% de desconto no lançamento. Não é R$70, é 70% de desconto no lançamento. É menos de R$70, tá certo? Adquira já. Ao adquirir, você abençoa seu ministério, mostra que confia no seu chamado, porque você é o primeiro a investir. E você também mostra gratidão e carinho com aquilo que produzimos por aqui. Você sabe que aqui nós estamos sempre produzindo conteúdo para edificar a Igreja de Cristo. E você, ao adquirir o treinamento, mostra carinho, mostra gratidão com aquilo que estamos fazendo, tá certo? Eu conto com você, adquira já o seu treinamento, Transforme Suas Aulas. Bom, pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lição 7, na classe dos pré-adolescentes, nós vamos tratar do assunto praticando a paciência. Legal até a foto aqui da revista, né? Que mostra aqui, ó, deixa eu ver se... Olha lá, não vai dar para ver aqui, mas aí na sua revista dá para ver, né? Mostra aqui um pré-adolescente tentando colocar a linha na agulha, não é? É uma boa dinâmica para você fazer na sala de aula, só cuidado. Se tiver uma irmã com aquelas agulhas de crochê, acho que é até melhor, né? Que ela é mais grossa e tal. Olha só, a Bíblia diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre, tá? Romanos 12:2. Sabemos que ser paciente é um grande desafio, porém a Bíblia nos afirma que adquirir paciência é o caminho para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor, tá? Esses dias eu até comentei na outra aula, não sei se foi nessa aula mesmo de pré-adolescentes ou na outra classe, do meu sobrinho, que meu sobrinho estava no sofá assistindo e entrou um comercial e ele ficou bravo, jogou o celular de lado. Eu falei, você tem que aprender a esperar. Paciência faz parte da vida, a gente tem que esperar para comer, esperar para tomar banho, não é? Esperar para pegar a merenda lá na escola, a gente tem que esperar chegar a data do aniversário. Ele, é mesmo, tio? Eu falei, tá? Então a gente tem que esperar, nós precisamos aprender a esperar. A paciência produz esperança, olha que coisa interessante.
A paciência é conhecida como a virtude que faz com que a pessoa suporte algo sem reclamar, sem perder a calma, aguentando com tranquilidade uma eventual tristeza. Quem de fato é paciente não desiste dos seus objetivos, é perseverante, tá? Então, o paciente, ele olha as adversidades como oportunidades para avançar. Anotou? O paciente olha as adversidades como oportunidades para avançar, para alcançar os seus objetivos, não é? O impaciente, muitas vezes, ele reclama daquilo que um dia pediu a Deus em oração. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, olha só, você vai no mercado, dia de pagamento, você tem o dinheiro para fazer a compra e você já vai reclamando porque você sabe, dia de pagamento o mercado vai estar lotado. Aí você entra no mercado, tá lotado, você já olha os caixas, aquelas filas, você tá reclamando, começa a reclamar. Aí quando você tá passando no caixa, você começa, mesmo tendo dinheiro para pagar, você começa a reclamar do valor e depois você vem para casa reclamando porque vai ter que tirar as compras do carro. Olha só. Então anotou aí? O impaciente reclama daquilo que um dia pediu a Deus em oração. Você vê como que ser paciente melhora a vida, tranquiliza a vida. Então a gente precisa ser paciente não é só nos momentos de adversidades, é nos momentos de alegria, é na maneira como nós enxergamos a vida. Senão a gente reclama daquilo que a gente um dia pediu a Deus em oração. Tá? Agora, a paciência produz esperança. A esperança do cristão está em Deus. Abraão, por exemplo, se não tivesse paciência para alcançar a promessa, não seria um homem de fé. Tá? Então Abraão teve que esperar 25 anos. Pelas contas, Ana também espera algo em torno de 25 anos. É que a gente lê ali o primeiro capítulo de 1 Samuel, e do capítulo 1 ao 2 Samuel já nasce e tal, mas aquilo demorou um certo tempo. Veja que a Bíblia diz que ele ia de ano em ano. Né? Veja que enquanto Ana não tem nenhum filho, Penina já tinha alguns filhos. Então Ana teve que esperar. E mesmo depois de receber a palavra profética de Eli, ela teve que esperar o tempo determinado. Então, a gente precisa ser paciente, porque a paciência, ela nos ajuda a suportar as adversidades. Ser paciente é reconhecer a fidelidade de Deus, que não é filho do homem para mentir, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Somos desafiados diariamente a ter paciência. A paciência gera em nós uma habilidade de aprender com os erros, rever as situações e retomar os objetivos. A paciência nos faz seguir em frente. Não é? A Bíblia diz de Abraão, lá em Romanos, que ele creu contra a esperança. Por quê? Porque a sua esperança humana estava em Sara. O ventre de Sara já estava amortecido. Então ele creu contra a própria esperança. Não é? Então a paciência, ela faz parte da vida. Não é? Porque a paciência nos ensina a ter esperança. Tá? Veja o que a Bíblia diz aos Filipenses, Paulo dizendo: não andeis ansiosos. Vou pegar minha Bíblia nova aqui. A Bíblia nova, linda, King James 1611. Eu comprei ela numa versão um pouco maior, porque daqui a pouco ela vai estar toda riscada, toda pintada, né? Porque algumas coisas eu escrevo de pregações. Eu não tinha visto isso, ó. Anotações aqui, ó. Olha lá. Tem um espaço para anotações no final de cada livro. Como eu procuro isso nas Bíblias. Mas essas, olha que legal, aqui, ó, que top. Filipenses, capítulo 4, olha só, um antídoto contra eu não diria contra, mas um antídoto para controlar a ansiedade. Por que controlar a ansiedade? Porque todos nós temos ansiedade, ok? Então, ó, ensina aí a turminha que todos somos ansiosos, todos temos ansiedade. O segredo é aprendermos a equilibrá-la. Ansiedade tem a ver com medo, que faz parte da nossa vida.
Não é? Então, uma pessoa que está sempre alegre, sabe o bobo alegre? Sabe aquela pessoa que ela acaba não percebendo as dificuldades da vida? Sabe aquela pessoa que leva tudo na brincadeira? Entendeu? Então, é preciso na nossa vida de doses de alegria e doses de seriedade, que muitas vezes vem com medo, muitas vezes vem com a tristeza. Alegria você compartilha, medo, tristeza você administra, e aí entra a ansiedade. Olha só o que Paulo escreve em Filipenses 4 e 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, olha que coisa interessante, não fique ansioso por nada. Não deixe que a ansiedade por qualquer coisa controle você. O problema não é ter ansiedade, é ser controlado por ela. Tá? Então, por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, eu acho isso fantástico. Paulo está dizendo, sabe aquilo que está tirando o teu sono, sabe aquilo que está te deixando ansioso, sabe aquilo que está atrapalhando a tua rotina? Dobra o joelho, em oração apresenta diante de Deus, agradece por aquilo que você não recebeu, mas está esperando, é um ato de fé, ou seja, exerça a gratidão. Então, para controlar a ansiedade, oração, apresentação daquilo que está me deixando ansioso, agradecimento por aquilo como se eu já tivesse recebido ou alcançado. Por quê? Aí ele diz, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que ela excede todo o entendimento? Porque eu abro mão de entender. O que tem deixado muita gente ansiosa nos nossos dias é que as pessoas querem entender coisas que estão acima da sua alçada, da sua capacidade de entendimento. Acima. Olha que coisa extraordinária. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, esse texto de Filipenses 4, 6 e 7 é um verdadeiro antídoto para equilibrar a ansiedade. Ok? Então, não ande ansioso. Como que você não anda ansioso? Oração, sendo paciente. Lembra? Paciência produz a esperança. Ok? De novo, não é não ter ansiedade, é não ser controlado por ela. Muito bem, tópico 2, a paciência é um estilo de vida. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações. Eu tô com a camiseta aqui do Congresso de Adolescentes de Campinas, Adocamp, 15 anos. Foi top demais, 2.500 adolescentes adorando a Deus. Foi lindo demais. Coloca aí a DBL em Campinas, você vai ver aí. Dia 2 de novembro. Tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa comentário, que eu vou passar os comentários aí na tela. E outra coisa, sábado 9 da manhã, Fala Denão Podcast. Fala Denão Podcast. Você sabe que o meu apelido é Denão, né? Tá aqui, a camiseta tá aqui, Fala Denão Podcast, tá aqui, Fala Denão Podcast, neste sábado, 9 da manhã, ao vivo, com 2 convidados, vai ser top demais. A paciência é um estilo de vida. A paciência é uma qualidade que deve fazer parte do estilo de vida do cristão. Quem é paciente desfruta de uma vida rica de benefícios em todas as áreas, tá? Lembra que eu falei que não é não ter ansiedade, é não ser controlado por ela? Olha aqui, a paciência e o autodomínio. Um dos benefícios de ser paciente é adquirir o autodomínio ou autocontrole ou domínio próprio, né? Quem é paciente desenvolve a capacidade de controlar a forma como reage, interessante isso aqui, a determinadas provocações. José era paciente, porque a provocação não diz respeito a você, diz respeito ao outro. O impaciente se torna vítima do insulto ou se faz vítima do insulto. O impaciente. O paciente. Então, o que eu aprendo com José? É que José não dá... eu aprendo isso com José, eu aprendo isso com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu aprendo isso com Davi, diante de Golias. É não dar ao outro o controle sobre as minhas emoções.
Porque se a pessoa controlar as minhas emoções, acabou, já era. Então, Sansão brincou com isso. Saul brincou com isso. Davi lá com Batseba brincou com isso. Mas diante de Golias, não. Então, o que desestabilizou Golias foi a estabilidade emocional de Davi. O que desestabilizou a mulher de Potifar foi a estabilidade emocional de José. E ao mesmo tempo, o que se tornou um testemunho de fé e de integridade na vida de José diante de Potifar, a ponto de Potifar indicá-lo a Faraó, colocando seu pescoço a prêmio, a estabilidade emocional de José. Eu acho lindo Gênesis 39, porque diz que quando ele é levado para a casa de Potifar, na casa de Potifar o Senhor era com ele. Por quê? Porque onde ele punha a mão, prosperava, e aí Potifar entrega tudo nas mãos dele, menos a sua esposa. Aí ele é acusado injustamente, vai para a cadeia. E Gênesis 39 começa dizendo que na casa de Potifar, lugar de fartura, lugar de elegância, mesmo como escravo, mas lá, lugar de certas regalias, até porque ele era o mordomo daquela casa, então ele tinha acesso a todo o luxo daquela casa. Mas lá na casa de Potifar, o Senhor era com ele e tudo que ele punha a mão prosperava. Quando ele vai para a cadeia, lá na cadeia, tudo que ele põe a mão prospera, a ponto do carcereiro, no ambiente do cárcere, no ambiente de escassez, no ambiente de pessoas violentas, lá no cárcere, a Bíblia diz de José o mesmo que diz dele na casa de Potifar. O Senhor era com ele, tudo que punha a mão ele prosperava. Então, essa paciência de José, transformada em esperança ao longo dos anos, de não ser instável emocional. E o grande problema dessa geração é que ela está sendo ensinada a ser instável emocionalmente. Por quê? Porque as emoções assumiram um trono, até nos cultos. Os louvores nos cultos hoje cantados, os brasileiros estão falando todos sobre nossas emoções. E hino não é para falar da nossa emoção, pelo menos no culto. Ah, quer falar da sua emoção, quer chorar da sua emoção? Vai para o quarto, culto individual. Lá no culto, no coletivo, os hinos é para glorificar a Deus. Então a gente precisa aprender e ensinar a paciência, a esperança como estilo de vida, para que essa geração, diferentemente dos jovens do mundo, os jovens cristãos precisam aprender a ter estabilidade emocional, porque isso preserva a vida, isso evita doenças, isso evita distúrbios, e talvez seja a grande diferença que precisamos fazer nesta geração. É dar a esta geração, lá no mundo, a partir da igreja, jovens estáveis emocionalmente, porque a sua esperança está em Deus. Nós precisamos de jovens cristãos que cheguem na faculdade e que tenham as suas mentes estabilizadas na palavra de Deus, para que lá na faculdade, os instáveis olhem para estes jovens e digam: tem algo diferente nele. O que é? Ele é estável. Ele está nesse ambiente, mas ele não muda. Ele está nesse ambiente, mas ele não se abala. O que é isso? Paciência para suportar as adversidades. Paciência para conviver nos ambientes. Paciência para suportar insultos sem revidar. Paciência para não se deixar abalar. Para manter a posição. Paciência. Os sofrimentos produzem a paciência, tá? Então é por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos estando na cadeia. Em Filipenses 4:4. Por quê? Porque nós precisamos de paciência. Nós necessitamos de paciência. Por quê? Porque é ela que produz esperança e é ela que produz perseverança. Vamos ler esse texto aqui, ó. Romanos 5, e 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos sofrer? Sim e não. Paulo está dizendo que precisamos sofrer porque é a partir do sofrimento que aprendemos a esperar
E não apenas a esperar, mas a esperançar, a ter esperança. Então o sofrimento, a adversidade na nossa vida tem um efeito pedagógico. Por quê? Porque produz paciência, que produz esperança, que produz perseverança. Então, na vida do cristão, nem a tribulação é inútil. Ô glória! Até a tribulação trabalha a nosso favor. Aleluia! Anotou aí? Na vida do cristão, até a tribulação trabalha a nosso favor. Porque ela produz aquilo que é essencial para permanecermos firmes na fé. Ela produz esperança, a tribulação, o sofrimento produz paciência, que produz esperança, que produz perseverança. E Paulo termina dizendo que nós não seremos decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por isso, nós terminamos aqui no tópico 3 com 2 pontos. Não se desespere e seja paciente. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu zerei o game, ou seja, fica tranquilo, que está garantido. Então, nós precisamos ter paz em nossos corações e acreditar na vitória proposta por Deus para a nossa vida. E ao final dos sofrimentos, a paciência produz no crente a confiança firme em Deus. Esse é um dos motivos pelos quais o crente enfrenta as adversidades. Eu quero concluir essa aula dizendo como nós precisamos de paciência nos dias que estamos vivendo. Sabe por quê? Eu tenho para mim que Deus continua fazendo milagres. Mas eu tenho para mim que nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé ela será testada muito mais diante da nossa postura nos sofrimentos que não terminam do que necessariamente diante de milagres. Entendeu ou não? Confiar em Deus, vendo milagres e obtendo respostas positivas, é maravilhoso. Mas eu tenho para mim que essa geração precisa aprender a confiar em Deus, no silêncio de Deus, sem respostas positivas, sem milagre. No meio do sofrimento, simplesmente não arredar o pé e continuar confiando no Senhor. Então, eu penso que essa geração precisa aprender a confiar no Senhor, independente do que aconteça. Sem necessitar de milagre para confiar no Senhor. E isso a gente só consegue com paciência, com esperança. Por quê? Porque a nossa esperança, ela não pode estar firmada no milagre que vai acontecer. A nossa esperança é mais do que um milagre. A nossa esperança é Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E a nossa salvação está garantida, independente do que quer que aconteça, do que quer que a gente sofra. Por isso que Paulo escreve Romanos 8:35. É isso? Romanos 8. Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu não darei a nada e nem a ninguém o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, serei paciente. E por ser paciente, esperarei, aguardarei a minha completa redenção no dia de Cristo. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe vocês.